Queridos irmãos, é uma grande alegria poder falar sobre o Mestre. Sou Cláudia Gravalos e convido vocês para refletirmos juntos sobre o livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, em que o Mestre Jesus disse: Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então quer dizer que tudo que eu pedi ao Pai em oração, crendo, eu receberei? Algumas pessoas dizem assim para mim: Cláudia, eu já pedi tanto para Deus, mas tanto, eu já orei tanto e não acontece. Já faz tanto tempo que eu estou pedindo, por que Deus não realiza meu desejo? Por que eu não consigo aquilo que eu peço? Jesus disse que a gente conseguiria tudo o que a gente quisesse? Não. Ele disse que a gente tinha que orar, crer, para obter. E o que a gente pode entender com isso? Quando eu oro, eu me desligo do mundo, porque é um momento em que eu me ligo com Deus. É um momento onde eu sou humilde, onde eu abro meu coração, expresso o meu sentimento, o meu desejo, o meu sonho. E Deus acolhe o meu pedido. Mas nós somos ansiosos. A gente pede de manhã e à tarde a gente já quer que esteja realizado. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, a gente tem que orar, acreditar e deixar nas mãos de Deus. Algumas pessoas dizem assim: não, mas eu deixei nas mãos de Deus. É mesmo? Se você orou, entregou nas mãos de Deus, mas passado algumas horas ou alguns dias, você volta para Deus e diz assim: Pai, mas eu não vou conseguir o que eu pedi, o Senhor não vai me dar isso? O que a gente fez? A gente tirou da mão de Deus e colocou na nossa mão novamente. Então, orar é se entregar mesmo nas mãos de Deus, é entregar o nosso problema nas mãos de Deus, é acreditar que Deus vai realizar no tempo dele e não no nosso. Mas por que isso? Por que Deus demora algumas vezes para atender o nosso pedido? Não é porque Ele é mau, pelo contrário, porque Ele é um Pai amoroso. E Ele permite que esse tempo aconteça para que nós possamos refletir sobre a nossa vida, possamos mudar as nossas atitudes, utilizarmos os nossos recursos para resolver, as nossas habilidades, a nossa criatividade. Uma maneira de Deus perceber como é que nós lidamos com os nossos problemas. Porque não é só entregar nas mãos de Deus, é também fazer a nossa parte. E a gente está fazendo a nossa parte. Porque a oração não é só uma vez, é sempre. Porque a oração é o que rega a plantinha, a semente que nós jogamos nas mãos de Deus. Olha como é importante a gente orar. E crer. O crer é o primeiro passo para a gente alcançar o que a gente deseja. Porque o acreditar é ir além. Ter fé não é ter uma fé cega. Ter fé não é não ter medo, porque a gente tem medo, a gente é humano. Ter fé é, apesar de eu ter medo, eu escolher acreditar. E uma coisa que eu sempre digo: como você crê o seu Deus? Porque, Cláudio, meu Deus, não é um Deus único? Sim, é um Deus único. Mas nós somos centelha divina. Então, quer dizer que Deus habita dentro do coração de cada um de nós. E tem pessoas que, por incrível que pareçam, barganham com Deus. Troca com Deus, faz acordos com Deus. Como se Deus fosse pequeno, como se Deus fosse fraco. Mas tem pessoas que acreditam num Deus do impossível. Tem pessoas que creem que Deus é capaz de realizar milagres. Você crê que Deus pode realizar um milagre na sua vida? Como diz aquela frase:
Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Se você crê nisso, que o seu Deus é muito maior do que o seu problema, então você consegue. Porque o seu problema terá apenas o tamanho que lhe cabe. Porque o Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus do milagre, que é o Deus da misericórdia, esse Deus é o que vai te dar força para crer, para ter coragem, para ter força, para acreditar e realizar. Então, meus queridos irmãos, não basta apenas orar, não basta apenas crer. Precisamos também agir. Precisamos caminhar de encontro à realização dos nossos sonhos. E precisamos entender aquela frase maravilhosa que já ouvimos, que nós somos seres espirituais vivendo num corpo, não é mesmo? Nós somos espíritos que habitamos este corpo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o corpo ele é o invólucro do nosso espírito, mas que o nosso corpo é limitado. Mas acreditamos que o nosso espírito, ele é invencível, ele é forte, ele é grande, ele é imenso. E quando nós acreditamos nisso, nós paramos de ouvir as vozes das pessoas que nos cercam, que querem nos desanimar. Quantas vezes compartilhamos um sonho, um desejo, um projeto com alguém, com um amigo, com um familiar, e a pessoa diz assim: ah, eu não acho que vai dar certo não. Já tem tanta gente fazendo esse serviço. Ah, eu não acho que você vai conseguir não. Você já está velho para isso, né? Eu acho que você não vai conseguir. O que a pessoa nos diz? Desista, desista, desista. E eu conheci uma historinha que fez muito sentido na minha vida, que eu quero compartilhar com vocês. Que é a historinha de uma gincana de sapinhos. Então, os sapinhos eles tinham que subir num pau de sebo. E aquele que conseguisse ir até o final, até o alto, ele conseguiria pegar o prêmio. Como todo mundo sabe, o pau de sebo é muito liso. Então os sapinhos começavam a subir, eles escorregavam e caíam. E tinha uma plateia imensa que ficava dizendo um alto e tom de voz: desiste, você não vai conseguir. Olha aí, você está escorregando. Desiste. Olha lá, tá vendo? O outro escorregou e caiu também. Você não vai conseguir. Desiste. E essa galera ficava lá na turma do desiste. E eis que tinha um sapinho que ele continuava subindo. Os outros iam caindo, ele continuava subindo. Ele escorregava, voltava a subir. Escorregava, voltava a subir. Eis que ele foi subindo, subindo. Ele chegou no final e pegou o papelzinho que dizia o prêmio dele. E aí, quando ele desceu, o repórter foi entrevistá-lo. Parabéns, sapinho, né? Você conseguiu. Mas conta pra gente, como é que você conseguiu se todos escorregaram, né? Todos ouviam a plateia dizendo para desistir? Como é que você conseguiu chegar até o final? Ele olhou para ele assim: hã? Hã? Como? O sapinho era surdo. Então eu aprendi a filtrar as coisas que eu ouço, a ser surda para esses comentários desanimadores. Não digo às pessoas que querem nos ajudar, porque às vezes a pessoa ela quer nos alertar sobre o perigo, sobre as consequências, as falhas. Então às vezes a pessoa ela não quer nos desanimar, ela quer nos alertar para que a gente tenha mais sabedoria, para que a gente tenha sucesso. Mas eu aprendi a ser surda para as pessoas que me desanimavam, para as pessoas que pediam para eu desistir. E quando eu entendi isso, eu comecei a ouvir as pessoas que acreditavam em mim, as pessoas que me conheciam, as pessoas que me incentivavam. Então eu parei de ouvir conversas no WhatsApp,
vídeos da internet, grupos do Facebook, todos aqueles que tinham mensagens negativas, e me afastei de algumas pessoas que estavam me desanimando. E eu comecei a focar no meu objetivo. Então eu comecei a orar para conseguir o meu objetivo. E até as minhas orações mudaram, porque aí eu comecei a orar. Senhor, me dê sabedoria, me dê inteligência, para que eu possa desenvolver as minhas habilidades. Ilumine meus pensamentos, para que eu possa ter boas ideias, soluções. Jesus, ilumine os meus caminhos, para que eu possa percorrer as trilhas corretas que me levem ao meu objetivo. Me dê força, me dê coragem para não desistir e coloque pessoas no meu caminho que possam me ajudar a desenvolver as minhas ideias, meus produtos, os meus projetos. Coloquem profissionais no meu caminho que possam me auxiliar também. Se esse sonho, se esse desejo for para o meu bem, me ajude a realizá-lo. Mas se não for, tire esse desejo do meu coração. Porque às vezes, irmãos, nós insistimos em algo que achamos que é bom, mas não é. Porque nós temos uma visão muito limitada. E Deus, que tem uma visão muito ampla, que conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, às vezes Ele interrompe ou dificulta que aconteça isso em nossa vida, porque isso só faria bem para o nosso ego. E que às vezes, para realizarmos esse desejo, alguém seria prejudicado. Por isso que às vezes não dá certo. Mas quando nós cremos que Deus, Ele é um Pai de amor, que Deus quer o nosso melhor, nós aprendemos a esperar e aceitamos se o que desejamos não acontece. E por incrível que pareça, às vezes aquilo não acontece, mas acontece outras coisas. E é impressionante que quando nós oramos, o universo nos responde. É impressionante como de repente, como que por coincidência, aparece uma pessoa no nosso caminho, trazendo uma informação dentro daquilo que nós desejamos. É impressionante como aparecem pessoas para nos ajudar, como aparecem ideias, como aparecem oportunidades. Agora estamos aí no meio de uma crise, né? Infelizmente aí movidas por esse momento de pandemia. E como já dizia um empresário famoso, numa crise, aos que sentam e choram e aos que vendem lenços. Em que lado você está? Porque se nós nos sentarmos e nos fizermos de vítima, nós só vamos chorar e nada vai acontecer. Mas se nós orarmos para que Deus nos dê força, coragem, sabedoria, paciência e tolerância, e pedir para que Deus ajude que nós desenvolvamos a nossa criatividade, possamos enxergar oportunidades, nós podemos passar por essa crise com menos sofrimento. Inclusive, olhar para o irmão que pode precisar da nossa ajuda. Porque a gente se desliga um pouquinho da nossa dor, do nosso sofrimento e acolhe a dor do outro. E aí a mágica da caridade acontece. E vamos ser gratos no nosso coração. É muito importante a gratidão para nos ajudar a forrar o nosso coração com um sentimento tão nobre e de reconhecer Deus em tudo. Quando você reconhece Deus nas pequenas coisas, o seu coração se preenche de Deus. Então, meus queridos irmãos, a partir de agora, reflita sobre as suas orações. O que eu estou pedindo? Para quê? E o que eu estou fazendo? Então, não tem a ver com merecimento. Tem a ver com fé, com esperança e com a oportunidade de receber. Desejo que Jesus ilumine sua mente e seus caminhos e que Deus faça morada no seu coração.